Nesse vídeo, dando continuidade ao estudo das funções, né, estamos ainda na parte inicial, vamos falar um pouquinho das classificações ou tipos de funções. Então a gente tem aqui, de novo, esse tópico, ele é muito cobrado nos anos iniciais em que a gente estuda funções. Lá na frente, a gente vai trabalhar mais com operações, relações, análise de gráfico, né? A gente não vai ficar muito preso a esse tipo de classificação, não. Mas é importante saber, porque isso vira e mexe, isso aparece. Então, a gente pode falar ou classificação das funções ou tipos de funções. O primeiro tipo de função que aparece aqui, ela tem esse nome aqui, ó, sobrejetora, tá? Bom, vamos desenhar aqui. Primeiro eu vou fazer um desenho explicando, depois eu falo da definição. Então, a gente já sabe que função é a relação entre dois conjuntos. Então, vou desenhar aqui dois conjuntos. Vou chamar esse de A e esse de B. A gente já sabe que a função, ela eu gosto muito de falar isso, né? Ela é igual um carrinho de mão. Ela pega de um lado e leva para o outro, né? Ela vai ter esse sentido aqui. Portanto, o A é o nosso conjunto domínio e o B é o nosso conjunto contradomínio, né? Nós já falamos isso no vídeo anterior. E aqui eu vou colocar alguns elementos aleatórios e vou criar aqui uma relação entre elementos de A com elementos de B, ok? Então aqui, por exemplo, nós temos essa situação aqui. Na minha função, nessa relação que eu criei, o menos 4 se relaciona com 12, o menos 2 com o 4, o 2 também com 4 e o 3 se relaciona com 6. Aqui nós não vamos nos preocupar que relação que é essa, tá? Esse é um segundo momento, beleza? Que vai ser a lei da nossa função, mas esse é um segundo momento. Aqui é a questão de interpretar os conjuntos. O que eu preciso que vocês percebam? Que eu tenho uma função de A para B, ou seja, A é o domínio, olha o sentido da função, B é o contradomínio. E o que a gente percebe aqui, pessoal? E já puxando um conceito que a gente viu na aula anterior, que o conjunto imagem da minha função, né? Ou seja, o imagem da função f, ele é igual ao b. Tá vendo aqui, olha, todos os elementos de b estão relacionados na minha função. Não ficou ninguém de fora. Concordam comigo? Então, a função sobrejetora é isso. É quando o conjunto imagem ele é igual ao conjunto contradomínio. Esta é a definição de uma função sobrejetora. Portanto, se a minha função, o meu contradomínio é igual à minha imagem ou vice-versa, eu tenho uma função sobrejetora. Dando continuidade, eu preciso agora comentar o que é uma função injetora, que é uma outra classificação. Vamos criar aqui novamente dois conjuntos, aqui ó, o conjunto A, o conjunto B. Então a gente já sabe que vai ser uma função de A em B, né? Ou seja, o meu conjunto A é o conjunto domínio, o conjunto B é o meu conjunto contradomínio. E aqui eu vou ter os seguintes elementos, vou criar uma outra relação aqui. 0, 3 e 5. No meu conjunto B eu tenho 1, 2, 5 e 8. Eu possuo a seguinte situação. O 0 se relaciona com o 1, o 3 se relaciona com o 5 e o 5 se relaciona com o 8. Primeira coisa que eu chamo a atenção aqui. Alguém sobrou. Tem problema alguém sobrar no conjunto contradomínio? Nós já vimos que não tem o menor problema. O que não pode é sobrar alguém no conjunto domínio. Porque se sobrar a gente no conjunto domínio não é função. Beleza. O que faz a função ser injetora? É o fato de sobrar alguém? Não, eu só estou chamando a atenção disso para vocês não se questionarem. Injetora não tem nada a ver com isso. O que eu preciso que vocês prestem atenção? Nessa minha função, o elemento de A ele só possui apenas uma imagem. Cada elemento de A possui apenas uma imagem. Ou seja, ninguém aqui, como foi no caso anterior, aqui ó, compartilhou de uma mesma imagem. Tá vendo? Neste caso aqui, tanto o menos 2 quanto o 2 tinha imagem 4. Aqui não. O 0 tem imagem 1, o 3 tem imagem 5 e o 5 tem imagem 8. Ninguém compartilhou uma imagem. Então, isso é uma função injetora. É quando
Então, isso é uma função injetora. É quando todos os elementos de A possuem apenas um correspondente distinto em B e nenhum dos elementos de A compartilham de uma mesma imagem em B, ok? De toda maneira, pode existir elementos em B que não estejam em A, não tem o menor problema. Então, como é que a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar, então, aqui, ó, a definição que cada elemento em A possui apenas uma imagem em B. Uma imagem distinta, né? Ou melhor dizendo, nenhum elemento de A compartilha de uma mesma imagem em B. Ok? Então, cada elemento de A em A possui apenas uma imagem distinta em B. Ou melhor dizendo, nenhum elemento de A compartilha de uma mesma imagem de B. Então, isso é uma função injetora. Por fim, pessoal, o que seria uma função sobrejetora? A função bijetora, né? O que seria uma função bijetora? A função bijetora é que ela é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então, o que nós vamos perceber numa função bijetora? Olha aqui, ó. Nós vamos associar as duas definições que nós acabamos de ver, né? Então, vou chamar aqui de A, vou chamar aqui de B. Vou criar aqui também, aqui, ó, menos 1, 2 e 4. E aqui 2, 3, 5 e 7. E a minha relação vai ser da seguinte maneira. O menos 1 se relaciona com 2, o 1 com 3, o 2 com 5 e o 4 com 7. Eu posso dizer que é uma função bijetora? Posso dizer sim, por dois motivos. O primeiro deles, né, a gente analisa separadamente, né? Ela é uma função sobrejetora? Pessoal, ela é uma função sobrejetora porque, veja bem, o conjunto imagem dela é igual a quem? Ao seu contradomínio. Então, ela é sobrejetora porque a imagem de f, da função f, é igual ao seu contradomínio, né? Ela vai ser injetora? Sim, ela vai ser injetora também. Por que ela é injetora, pessoal? Porque cada elemento de A possui apenas um elemento distinto relacionado em B. Tá vendo? Nenhum elemento em A compartilha de uma mesma imagem em B. Todos os elementos de A possuem imagens diferentes em B. Então, ela é injetora. Então, neste caso aqui, nessa relação que eu criei, ela é uma função bijetora. Ok? No próximo vídeo, nós vamos falar de função inversa, função par, função ímpar e mais para frente das funções compostas, funções modulares e funções afins. Ok?